Mais um acontecimento daqueles que deixam a gente assim, não sei, cara, desacreditado na sociedade, né? No ser humano. Mas vamos lá, vou mostrar isso aqui. Eu já estava sabendo, mas hoje eu parei para poder me inteirar aqui do assunto. Vamos lá. A matéria é publicada no Pimenta Blog, né? Então, Ilhéus, né? Palhaço Pipoca morre após ser atingido por ônibus em avenida que perdeu a ciclofaixa. Avenida ACM no Malhado, que inclusive foi promessa de campanha do nosso atual prefeito Valderico Júnior. Uma bola foríssima, cara. Bola foríssima. Já não temos espaço. E depois de uma dessa, né? Enfim, vamos lá, vamos seguir. Palhaço Pipoca morre após ser atingido por ônibus em avenida que perdeu a ciclofaixa. Então, dando uma lida aqui na matéria, né? Dia 11, em Ilhéus, o ator e artista plástico Luciano Sabino Maciel, de 49 anos, cara. O homem por trás do Palhaço Pipoca foi vítima de acidente de trânsito. Ele estava de bicicleta na Avenida ACM, no Malhado, pedalando em direção ao Parque Infantil quando foi atingido por um ônibus, né? E aqui está o Luciano. Eu não conhecia pessoalmente, mas Ilhéus, por ser uma cidade pequena, você termina, né? Conhecendo todo mundo. Então, volta e meia, eu encontrava pelo centro, em algum lugar assim. Então, conhecia de vista, como a gente chama aqui. Então, tem uma foto dessa aqui, que deve ser do Instagram dele, não sei, Facebook, né? Então, aqui na descrição tem assim, ó. Além de ator, Luciano Maciel era especialista em pirogravura e grafite, né? O grafiteiro, né? Faz aqueles trabalhos que eu considero fantástico, né? O trabalho deles, né? A tragédia ocorreu de manhã por volta das 8h15, né? E envolveu um ônibus a serviço do Resort Tororoma. Segundo o relato de testemunha ao Pimenta, o motorista do ônibus teria ultrapassado o ciclista sem preservar a distância mínima de 1,5 metros, 1,5 metro a 2 metros, né? Que é o que determina o artigo 201 do Código de Trânsito Brasileiro, provocando a colisão lateral. O ônibus afirma, arremessou o ciclista contra os carros estacionados na via. Apertou o rapaz ali, né? Apertou. Não é possível que o motorista não tenha visto ele, cara. Não é possível. Aliás, não vou nem chamar de motorista, né? Alguém travestido de condutor, porque alguém que comete um ato desse, um veículo daquele tamanho, tem um para-brisa ali, né, gigantesco, retrovisor, pisca-alerta, buzina, e dentro do perímetro urbano a gente tem uma velocidade que ela é controlada, e 8h15 da manhã ali está movimentada, não é verdade? Está movimentada. E assim, não estou generalizando, eu conheço vários motoristas extremamente profissionais mesmo, o que são maioria, grande maioria. Eu pego ônibus todo santo dia, eu trabalho no Iguape, eu vou e volto todo dia. E o motorista já vira amigo, né? Já perdi as contas das vezes que eu tava chegando no ponto, ia passando, ele parava, chamava. Aliás, para e chama, né? Entra no buzu e vai embora. Isso é muito comum. Então, um cara como esse que cometeu esse ato aqui, eu aqui, Daniel, não vou classificá-lo como motorista. Ele estava travestido de motorista, tá certo? Repito, não são todos, é minoria. Mas, infelizmente, foi o causador deste fatídico ato aqui, né? Que vitimou o Luciano, né? Não se sabe se ele estava indo para casa, voltando, não interessa. Ah, mas não tem uma ciclovia, não interessa, é uma vida que vai ali. Eu não conheci o rapaz e os parentes deles que estavam esperando ele chegar em casa. O que a gente faz? Então, aí tem um relato de uma testemunha aqui, né? Ele estava na frente do ônibus, o motorista viu ele, portanto, não pode ser classificado como acidente, porque acidente é tudo aquilo que não pode ser previsto, mas não respeitou o espaçamento, tirou um fino do rapaz, apertou ele ali junto aos carros, né? Para ultrapassar um ciclista tem que ter um espaço de 1,5 metro a 2 metros. O motorista ignorou, passou na lateral dele, pegando ele mesmo, o Luciano, né? Imprensando entre os carros estacionados e o ônibus. Imagina o desespero do rapaz vendo aquele veículo passando ali do lado dele, ele sem saber o que fazer. Eu já perdi as contas das vezes que eu já passei por isso. Eu já pedalo há alguns anos, pedalo com ciclistas de todas as categorias e você vai adquirindo experiência e consegue se sair de uma situação dessa. Mas a grande maioria que tem a bicicleta ali como um veículo ali, né, para poder ir para o trabalho e tal, simplesmente eu dar um passeio, não é assim. E olha aí o que foi que aconteceu, né? Então, a vítima, né, no caso Luciano, bateu logo em um carro e caiu
rolando, apertou, perdeu o controle, bateu no carro e caiu, né? Por pouco não caiu embaixo de um caminhão que vinha logo atrás, disse a testemunha, que falou ao site sobre a condição de ter a identidade mantida em sigilo. O motorista do ônibus, ou melhor, né, como eu disse aqui, é uma opinião minha, você pode concordar ou discordar, é um sujeito, né, travestido de motorista, tá certo? Permaneceu no local. Acionado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, chegou em cerca de 40 minutos. Acrescentou a testemunha, né? Luciano faleceu na ambulância. Ao Pimenta, a Polícia Civil informou que a primeira delegacia territorial de Ilhéus investiga as circunstâncias do acidente. Acidente? Oitivas são realizadas na unidade policial para esclarecer as conjunturas dos fatos. Oitiva, pessoal, é ouvir, né? Fazer ele pegar os depoimentos das pessoas, provavelmente da testemunha, do sujeito travestido de condutor, que provavelmente deve ter um monte de argumento quanto a isso aqui, o que não justifica o ato, né, cara? Eu, infelizmente, não posso emitir 100% das minhas opiniões aqui. Não tenho como. Mas uma vida se foi por conta de algo que poderia ter sido evitado. Pode ter acontecido comigo, que ando na semana, 3 a 4 vezes, né, na semana de bicicleta. E tem gente que anda todo dia. E aí se depara com uma situação dessa aqui. E agora? Né? Como é que fica? Então, fica aqui o meu apoio, né? A minha palavra de conforto para todos os familiares. Eu vi aqui a comoção nas redes sociais. Com certeza é uma pessoa muito querida, né? Trabalhador, artista plástico, palhaço, né? E com certeza algumas outras coisas. Conheci dentro de Ilhéus, eu não conhecia pessoalmente, mas conhecia de vista. E como é que faz, né? No depoimento ele vai ser o único que não vai poder participar, né? Então, fica aqui mais uma vez o meu sincero sentimento aos familiares e que a justiça seja feita, tá certo? Deixa aqui nos comentários, né, se você conhecia o rapaz ou não, ou o que você achou desse acontecimento, né? Segue a Ciclosul Bahia nas redes sociais, curte, comenta, compartilha e vamos lá, né? Aos poucos aqui retornando aos giros de notícia de Ilhéus e região. Até a próxima e fui!